É o fechamento dessa lição, a capa de Elias. Porque Elias disse a Eliseu: o Senhor me elevará sobre ti, sobre a tua cabeça, mas todavia, se me vires ser tomado de ti, pede o que queres, que será feito. E Eliseu então disse: eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim. E a proposta era pegar a capa de Elias. E quando Elias foi arrebatado naquele carro de cavalo de fogo, no redemoinho, Eliseu, quando viu Elias se elevando, gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, quero que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Ele pega a capa de Elias. E o primeiro teste oficial foi quando ele vai no Jordão. No Jordão ele pega a capa de Elias e ora, ou grita, ou indaga, ou brada, dizendo: aonde está o Deus de Elias? E coloca a capa, e a capa fende o rio Jordão. Está ali o sinal de que a capa deixada por Elias a Eliseu iria legitimar o ministério dele publicamente. Então olha aí a importância da capa. E eu separei aqui 7 tópicos, muito breve, sucinto, mas esclarecedor acerca da capa. Porque muitas pessoas usam a capa no contexto pejorativo, né? Capa é sinônimo de pecado, capa é sinônimo de falsidade, capa é sinônimo disso, daquilo, outro. Mas eu trago os sinônimos da capa em sete tópicos. Primeiro, Eliseu toma a capa do profeta Elias, e a pergunta que não quer calar é: a capa, o que quer dizer essa capa aqui, ó? Primeiro, Juízes capítulo 7, 21, a capa de Acã foi usada para trazer ídolos. Quando Deus disse que não era para trazer nada à Babilônia, ele enrola na capa as cunhas, as pratas, e a praga então acontece com todo mundo. E só depois que Deus revelou a Josué foi que parou de morrer gente lá no arraial. 1 Reis capítulo 11, 29, a capa de Aías era nova, mas representava restauração futura para a nação de Israel. Aías era o profeta cego que conseguiu, por visão sobrenatural, ver a mulher de Jeroboão entrar disfarçada para saber qual seria o futuro do rei. Em terceiro lugar, em 2 Reis capítulo 4, 39, a capa do moço de Eliseu foi usada para trazer veneno. Lembra lá? Quando convidaram o profeta para ampliar a tenda, ampliar a casa, e quando chegou lá, eles pegando comida daqui e dali, um moço trouxe coloquintida, que era uma planta venenosa, uma parra venenosa, e colocou naquela panela. Avisado Eliseu que tinha veneno na panela, Eliseu curou, resolveu o problema com farinha. Quantas pessoas gostam de farinha aqui? Quarto, Marcos 16 e 50, a capa de Bartimeu. A capa de Bartimeu representava a escuridão que ele vivia e o categorizava como um eterno pedinte e cego espiritual. A capa de Eliseu representava o submundo daquele homem que vivia à margem, à beira do caminho, mendigando. Quinto, 2 Timóteo 4,13, Paulo possuía uma capa. Está vendo que capa não é somente sinônimo pejorativo? Paulo possuía uma capa. E essa capa de Paulo possuía vários significados. Entre eles, milagres, autoridade espiritual e poder. Então olha, alguém detentor da capa de Paulo, recebendo essa capa, iria ser credenciado por milagre, autoridade e poder. Em sexto lugar, Atos capítulo 12, versículo 4, Pedro também usava uma capa. E prenderam a Pedro e lhe tiraram a capa. E a capa de Pedro, assim como a capa de Paulo, tinha muito significado. Entre os significados, a capa de Pedro, ela significava comando, direção e avanço. Tiraram-lhe a capa na prisão, impedindo Pedro de avançar, tiraram o comando, uma vez que ele era o apóstolo dos gentios. Mas o Senhor
enviou um anjo, uma luz, soltando Pedro dos 4 quartéis de soldados, abriu os portões e disse a Pedro: levanta, calça a sandália e veste a tua capa. Uma vez que a capa de Pedro representava comando, direção e avanço, Jesus devolve a Pedro comando, direção e avanço, restituindo a sua capa. Mas a pergunta que não quer calar: o que significava para Eliseu pedir, pegar, segurar a capa de Elias, além dessa capa legitimar o seu ministério? O significado da capa para Eliseu significava continuidade, santidade, autoridade e justiça. Afinal, ter a capa de Elias, do grande profeta Elias, um ministério marcado por sinal, intimidade, santidade, autoridade e muita ousadia. E o que é que nós podemos aprender com o profeta Elias? Podemos aprender com o profeta Elias que Deus cura depressão. Amém? Elias ficou depressivo? Sim. 1 Reis capítulo 19, versículo 3 e 4. Elias está depressivo. E aprendemos com Elias que Deus cura depressão. O que é que nós podemos aprender com Elias? Que Deus é aquele que sustenta. 1 Reis capítulo 17, 15 e 16. Numa grande seca, Deus preparou carne e água fresca para Elias. O que é que nós podemos aprender com Elias? Que Deus ouve a oração. A Bíblia diz que Elias era homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, mas orou e Deus respondeu. Então, para Eliseu tomar a capa de Elias, era dar sequência, avanço, era assumir o comando, santidade, ousadia de um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Era receber a sucessão do profeta Elias. E que essa manhã, essa chama possa arder em nós, segurar a capa, receber a unção, receber a autoridade, ter um desejo ardente no coração de ser um pastor, um líder, missionário, um cantor, que seja um pastor setorial, um pastor presidente. Não permita que ninguém jamais rebaixe, desmoralize e diminua a sua visão. Pastor, estou velho, os velhos darão frutos. Pastor, eu já estou sem enxergar. Deus vai mostrar nos últimos dias sinal no céu, na terra. Pastor, eu estou frio. Há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Tem um desejo aí? Tem um prazer aí? Tem uma visão aí? Segura firme, porque essa é a sua capa, o seu ministério e o legado que você deixará para aqueles que lhe cercam. Quantos podem dizer amém?